E Débora, tem mais informação exclusiva chegando aqui no CNN 360 com a Isadora Camargo. O Brasil está na lista de países que podem ter uma sobretaxa máxima de 12,5% por trabalho forçado. E esta tarifa se somaria à proposta de 25% sobre demais produtos brasileiros, caso aquela investigação do Escritório de Comércio Americano entre em vigor a partir do próximo 15 de julho. Só que isso pode impactar a cadeia do café, que está preocupada, mas tem negociação entre as partes, e essa é a informação apurada com exclusividade por Isadora Camargo, já na tela conosco. Boa tarde, o que você nos conta, Isadora? Boa tarde, gente. Informação então quentíssima de uma contraparte dos Estados Unidos que representa o setor do café, enquanto o governo brasileiro vai aí pondo um pouco de marcha acelerada, considerando essa negociação, esses poucos dias de negociação. As contrapartes das indústrias e também do comércio norte-americano têm corrido no paralelo para tentar que haja uma negociação diplomática. Segundo a fonte com quem eu conversei há pouco, em Washington estão se debatendo ali se é possível manter um ganha-ganha dos dois lados, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, para não acontecer de, por exemplo, hoje o café cru verde que vai para os Estados Unidos, que está fora das taxas, está na lista de isentos, produtos isentos do Brasil, não entre nessa lista por causa do trabalho forçado. Então, a denúncia de trabalho forçado na alfândega americana, essa denúncia ela usa no documento que a gente teve acesso e que já falamos bastante aqui no 360, há uma parte em que se usa o documento da lista suja brasileira. Esse documento tem algumas fazendas de café, que são casos pontuais e que são casos que são divulgados pelo Ministério do Trabalho brasileiro a cada 6 meses. Então, todos os semestres sai essa lista atualizada e esses locais eles ficam impedidos de conseguir algum tipo de financiamento, algum tipo de condição e subsídio para a produção e para a exportação, se não estiverem adequados com toda a questão social de trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Então, de um lado, esta fonte me falou que essas documentações brasileiras elas vão ser fáceis de comprovar, porque o setor do café está bem organizado, Yuri e Débora. E eu conto para vocês por quê. Porque essas negociações, quando lá em 2025 ameaçou-se já de um tarifaço impondo não só para o café solúvel, que hoje tem 10% de taxa, mas também para o café verde, café cru, que vai para os Estados Unidos, são 90% do café que os Estados Unidos recebe do Brasil é de café verde para a torra. Teve uma reclamação muito grande da indústria norte-americana, porque com a tarifa isso ia diminuir a possibilidade competitiva da indústria norte-americana comprar café brasileiro, que é o que entrega mais rápido e que é o que entrega em volume. Então, com essa ajuda do consumo da parte de comércio e desses lobbies do pessoal da indústria de café nos Estados Unidos, acelerou-se ali a possibilidade do café ficar isento. Muito bem, em novembro de 2025, preciso fazer esse passo atrás, contar esses bastidores do ano passado, o governo americano contou também com uma pressão dos consumidores norte-americanos, inclusive de eleitores do Trump, que se colocaram contra ali, porque os Estados Unidos estavam cobrando 20% a mais por café no varejo. Isso fez com que a história do tarifaço para o café fosse uma grande vilã ali dos eleitores norte-americanos. Uma das associações que representam o café e esta fonte com quem eu conversei garantiram que as negociações já estão acontecendo com a ajuda do setor cafeiro brasileiro, que consegue divulgar os documentos, enviar documentações e comprovações de que a cafeicultura brasileira não tem trabalho forçado, uma situação ou outra são pontuais. Ao mesmo tempo, consegue pressionar a Comissão Técnica da Agricultura e da Tesouraria de Washington com a questão mais técnica também de café brasileiro, de que é necessário ter café brasileiro para que o preço se mantenha estável e não inflacionado nos Estados Unidos. Então, há aí uma união e aqui, do ponto de vista do setor do café do Brasil, também conversei com outras fontes que me deram uma informação de momento que esta negociação mais técnica vai ser focada ali na equipe do Alckmin, Geraldo Alckmin, com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É essa aposta do setor cafeiro. E, repito, esta aposta está incisiva porque, ao mesmo tempo que o agro brasileiro não vai ter um peso tão grande em termos de volume monetário em perdas, porque tem essa diversificação de mercado, o café está bastante preocupado porque, se essas denúncias de trabalho forçado forem efetivadas no dia 15 de julho, isso
pode acrescentar o café solúvel, que já tem 10% de taxa. Se tiver 25, vai ter 25 mais 12,5% de taxa. A gente está falando aí de quase 40% de taxa de café solúvel. E o café verde, que é enviado, pode ser taxado com 12,5%. Então, a gente pode ter um retrocesso no café. Claro, isso seria o pior cenário, mas a cafeicultura brasileira, os setores da indústria e dos exportadores estão otimistas porque, como essa negociação está acontecendo nos bastidores, eles acreditam que enquanto o governo brasileiro se posiciona, eles conseguem, junto com as autoridades de comércio norte-americana, que são pares para o setor aqui no Brasil, avançar no convencimento dos americanos, gente.